aleluia, aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, mesmo nós, sendo atuantes na igreja, na comunidade dos servidores de Jesus Cristo, muitas vezes nós somos tentados a buscar glória para nós mesmos, a buscar o poder. É o que nos revela hoje a liturgia, apresentada neste 29º domingo do tempo comum. Porém, nesse contexto, o próprio Jesus nos propõe um caminho oposto, e vai dizer a palavra de Deus: quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. A lógica de Deus, diferente da nossa lógica humana, né? Nós, humanamente, buscamos muitas vezes satisfazer a nós, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso ego. Nós buscamos muitas vezes isso. E parece que o ser humano tem essa necessidade de buscar isso. É preciso abandonar aos desejos, esses desejos pessoais de poder e de buscar as grandezas. Nós temos que abandonar isso. A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, fala do servo. Aquele que serve, que se coloca, que se abandona à vontade de Deus, e a partir disso a sua vida e a vida da sua comunidade se torna fecunda. Então o convite está para viver e buscar esta humildade, essa simplicidade, viver esse sacrifício, muitas vezes, é a entrega total de nós mesmos, né, para Deus. Esta entrega total
de cada um de nós. E esse servo apresentado já na primeira leitura pelo profeta Isaías, carrega em si próprio todas essas qualidades que tornam fecundo o mundo. Fecundar o mundo significa gerar vida para o mundo. Gerar vida, essa cultura da vida, não a cultura da morte, do qual algumas ideologias têm colocado e apresentado para nós, né, na nossa sociedade. O servo é aquele que faz gerar a vida, porque está em pleno contato com Deus, e o Deus é o Senhor da vida. E Jesus se revela como caminho, verdade e vida. Então, quando nós estamos com esse contato, nós também somos geradores de vida. E esse servo traz também a libertação e a esperança. E aí podemos até dizer que ainda há esperança de vermos um mundo mais humano. A gente fala humano muitas vezes, mas o humano está tão assim, a palavra humano está tão machucada, que às vezes quando nós falamos o humano, já vamos pensar em coisas ruins. Não, ser humano significa ser imagem e semelhança de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. E se somos criados à sua imagem e semelhança, e segundo São João na primeira carta, ele vai dizer que Deus é amor, logo nós também deveríamos viver esse amor, né? Viver esta misericórdia, esta grande graça de Deus. E isso não é utópico. Nós devemos fazer com que aconteça esta ação de Deus. Então, vai imperar ainda o reino de amor, de justiça e paz. Mas isso depende de cada um de nós. Nós podemos tornar esta realidade na nossa sociedade uma realidade plausível, do qual todos nós podemos participar. Como? Pergunta fica no ar. Como que isso pode acontecer? Basta que cada um de nós façamos a nossa parte na partilha, na escolha, no aceitar o outro como o outro é e corrigir também o outro na caridade. Essas são as ações que Deus nos pede, né? Para que aconteça de fato o reino de amor, de justiça e paz. Então depende de mim, de cada um de nós aqui, para ver se acontece esse reino. E nós temos hoje a segunda leitura da carta aos Hebreus. Nós sabemos que nós temos essa tendência de errar, faz parte da nossa natureza humana, mas também faz parte da nossa natureza humana receber a misericórdia de Deus e ter essa possibilidade de mudar a nossa vida, porque viver o erro, ter essa tendência, não implica que eu devo viver somente o pecado, mas devo me agraciar pela graça da misericórdia de Deus na minha vida, que é constante, porque Deus se doa a cada um de nós nesta grande graça. Então nós temos aqui um grande convite de ver aquele que está diante de Deus, ou sentado no trono, como vai dizer a segunda leitura, aquele que pode compadecer-se das nossas fraquezas humanas, tendenciosas, que vai de encontro ao pecado, mas também que é merecedora da misericórdia de Deus. Este que é o sumo sacerdote foi provado também na carne, na sua carne, em tudo, menos o pecado, vai dizer a palavra aos Hebreus. Interessante olharmos essa grande realidade de Deus, de Jesus, porque até antes de Jesus, Deus não conhecia dor, não sabia o que era tristeza, mágoa, rancor, alegria, felicidade. A partir de Jesus, Deus experimenta toda a ação humana, as dores, as necessidades, menos o pecado. Jesus não veio como pecador, mas como aquele que salva o pecador. E a palavra vem muito clara dizer isso para nós, que nós devemos nos aproximar deste com toda a confiança, porque Jesus ele muda e transforma a minha vida, e pode transformar a minha vida se eu quiser. Ontem à noite nós falávamos nesses textos que nós perdemos algumas vezes as oportunidades de Deus na nossa vida. Olha o Evangelho hoje apresentado a nós. 2 discípulos de Jesus, Pedro, João e Tiago, se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E aí Jesus concede: o que quereis que eu vos faça?
E olha a grande oportunidade que Jesus dá para eles. O que quereis que eu vos faça? E o que eles fazem? Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Esses dois discípulos estavam corrompidos pelo poder, pela ganância. Não entenderam a dinâmica de Jesus Cristo, não entenderam a dinâmica do Evangelho. E aí Jesus questiona: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Sim, podemos, talvez de boca para fora, eles responderam. E Jesus fala: bom, vocês vão beber o cálice, que é o derramar o sangue, e ser batizados no batismo de sangue de Jesus. Porque nós sabemos da morte dos apóstolos, né? Da sua entrega, depois da grande experiência com Jesus, do caminhar com Jesus. E ainda Jesus constrói: olha, não concebe a mim conceder um lugar à minha direita ou à esquerda. Isso já está reservado pelo meu Pai. Será que nós participamos dessa reserva de Jesus? E olha, será que nós também, se nós tivéssemos esta oportunidade hoje de chegar em Jesus, se Jesus estivesse lá fora hoje, agora, nós saíssemos lá e perguntássemos para Ele: Jesus, queremos que o Senhor faça para nós o que nós vamos pedir. E Ele diz assim para nós: o que quereis que eu vos faça? Olha a pergunta de Jesus. Qual será o nosso pedido para Jesus? Que pedido que nós vamos fazer para Jesus hoje, na realidade que nós estamos vivendo hoje? Qual o pedido que nós vamos fazer para Jesus? Nós temos que pensar, temos sim que pensar. E esta é a grande graça, porque Jesus concede para nós todos os dias esta grande graça. E se nós de manhã, quando abrirmos os nossos olhos e fizermos essa pergunta, Ele vai dizer assim para nós: o que quereis que eu vos faça hoje? E qual vai ser a nossa pergunta para Ele? Qual vai ser o nosso pedido para Jesus? Que nós possamos nos questionar, para assim podermos responder com consciência, ou perguntar com consciência, ou pedir com consciência, e não deixar esta oportunidade passar. Porque Jesus, Ele nos dá a oportunidade de chegarmos a Ele e pedirmos, e perguntarmos, e pedirmos. E Ele nos dá, Ele fala: o que queres que eu faça por você hoje? Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo num mundo dilacerado por tantas violências. Estamos vivendo num mundo hoje em que os nossos adolescentes e jovens estão perdendo o sentido da vida e, consequentemente, não estão mais acreditando nesse Deus que é vida. Nesse Deus que é vida. Quantas e quantas são as pessoas que vêm no confessionário? Quantas e quantas são as pessoas que vão, as mães e os pais, chorar que os filhos não estão mais acreditando em Deus? E são famílias que dão testemunho desse Jesus, são famílias que têm os valores e estão perdendo seus filhos para a realidade mundana, para um modismo que tem aí dizendo que Deus não existe, um ateísmo. E o que está acontecendo? O que nós devemos fazer? Jesus indica o caminho. Jesus indica o caminho. No Horto das Oliveiras, orai para que o Espírito não entre em tentação. Nós devemos rezar para hoje, principalmente pelos nossos jovens e adolescentes, para que eles também encontrem esse sentido da vida em Jesus. Não busque satisfazer as coisas exteriores, porque hoje a grande maioria desses jovens e adolescentes só busca o exterior, e esquecem do interior, e estão machucados no interior, e estão gritando que precisam de ajuda, mas não assumem, e aí a culpa é de quem? É de Deus, a culpa é de Deus. Então nós pais, mães, devemos dobrar os nossos joelhos muitas vezes, e rezar pelos nossos filhos, pelos nossos adolescentes e jovens, para que eles também encontrem essa oportunidade, entendam esta oportunidade de Jesus na vida deles, e assim possam responder, possam pedir, e possam sentir a graça de Deus acontecer na vida deles. Então, esta ação não depende só deles, mas depende de nós, porque nós somos um em Jesus Cristo, e Ele mesmo disse, e se nós somos um nele, como comunidade, como corpo místico desse Jesus, se um membro do corpo está doente, todo o corpo está doente. E os nossos jovens e adolescentes estão se adoecendo pela realidade e pelo ideologismo mundano.
Então nós devemos sim dobrar os nossos joelhos e pedir a graça e a proteção de Deus para a vida deles, para que eles também encontrem o verdadeiro sentido da vida que está dentro de cada um de nós. Que Nossa Senhora possa também, mãe dessas crianças e adolescentes e jovens, e possam também encontrar nesse Jesus Cristo o caminho que leva à salvação e à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.